A terceira fase do nosso evento são as palestras, né? E hoje nós temos duas grandes palestras e eu gostaria de chamar a primeira palestra, que será feita pela doutora Magda Chambriard. Bem-vinda, Magda. Eu vou ler seu currículo primeiro, por gentileza. A doutora Magda, vocês estão... Vai projetar? Não, eu leio aqui mesmo. Isso, deixa eu... Isso, aí todo mundo pode compartilhar comigo, eu não vou ler tudo isso, mas hoje a Magda Chambriard está como consultora na Fundação Getúlio Vargas, né? Mas a Magda trabalha desde 80, né? Assumiu várias funções, desde engenheira de formação, se especializou em engenharia de reservatórios e avaliação de formação e produção de petróleo e gás. Iniciou sua carreira na Petrobras, atuando sempre na área de produção, onde acumulou conhecimentos sobre todas as áreas de produção do Brasil, atuou como consultora de negócios na área de novos negócios do EIP da Petrobras. Foi, então, cedida em 2002 para assumir a assessoria da Diretoria de Exploração e Produção da ANP. Assumiu vários cargos, a Superintendência de Exploração, a definição de blocos com vistas a rodadas de licitação. Foi responsável pela implantação do Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP, do qual ela muito se orgulha, que resultou na coleta de dados essenciais para o sucesso das licitações em bacias sedimentares de Novas Fronteiras, né? Assumiu a diretoria da ANP em 2008. Em 2008. Em 2012, assumiu a diretoria geral, que foi até 2017 ou 2016, né? 17, me parece, tendo liderado a criação da Superintendência de Segurança de Meio Ambiente, a Superintendência de Tecnologia da Informação, os trabalhos relativos aos estudos e elaboração dos contratos e editais, além dos estudos técnicos que culminaram na primeira licitação do pré-sal, além, ó, claro, das licitações tradicionais sob o regime de concessão. A Magda não precisa de apresentação, mas tem esse rico currículo e essa significativa contribuição para a área de óleo e gás, e hoje continua atuando na Fundação Getúlio Vargas. Então, é com imenso prazer, gostaria também de mencionar que a Magda tem sido, ao longo da sua carreira na ANP, uma forte parceira da BGP, tendo nos ajudado sempre com os eventos, cedendo professores, dando palestras, ajudando a divulgar geociências, muitas das vezes notícias, como a gente estava a ver hoje, que a Eliane vai fazer, mas sempre usando esse palco da BGP para informar os próximos passos, as próximas oportunidades. Então, é com grande satisfação que temos aqui hoje, representando a Fundação Getúlio Vargas, a doutora Magda Chambriard. Magda, por gentileza, as palavras são suas. Obrigada, Silvia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, comemorando mais um Dia do Geólogo. Eu agradeço a você, Silvia Anjos, e a toda a diretoria da BGP, a gentileza desse convite feito para mim e para a Fundação Getúlio Vargas, FGV Energia. O tema da minha palestra hoje é o mercado de petróleo e gás e as suas perspectivas diante de um cenário de pandemia, né? Então, vamos começar a apresentar. Por favor, coloquem a apresentação na tela. E podemos começar? Isso, está aí. Então, vamos falar um pouco do que está acontecendo nessa indústria, nesse cenário de pandemia, e como é que a FGV Energia está vendo o que vem por aí à frente. Por favor, próxima. Vamos começar falando um pouquinho de demanda por petróleo e o preço do petróleo no mercado internacional. Próximo, por favor. Bom, o mundo todo hoje fala em Covid-19 e seus impactos na economia global, a questão do isolamento social, como é que esse isolamento vai ser relaxado ao longo do tempo e como é que isso vai impactar a economia dos países, né?
Em função disso, eu trouxe para vocês a visão do FMI em relação à economia global, né? O fundo revisou sua projeção inicial de crescimento global de 3,3% ao ano para uma queda de 3%. Então, temos aí uma diferença de mais de 6%, né? De 3 a mais para menos 3%, em função desse Covid-19 aí que está nos atormentando a todos. Mas, em compensação, para 2021, o fundo vê um crescimento de 5,8% na economia global. Em termos de impacto nas commodities, vocês veem nesse gráfico aí embaixo à esquerda do slide, o impacto nas commodities foi um impacto importante, mas o petróleo sofreu mais que o gás e sofreu mais do que os metais a partir, principalmente, de março desse ano, e nós vamos ver como é que isso aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, a Agência Internacional de Energia estima que nós estamos numa crise que é maior do que 7 vezes a crise financeira que acometeu o mundo em 2008. Né? Isso significa, em termos de preço de petróleo, que nós tivemos aí, em abril, um preço de petróleo num nível tão baixo que não acontece há vários e vários anos. Nós chegamos a ter um preço do petróleo num patamar inferior a $20 por barril do petróleo Brent. Vamos ver mais adiante que chegamos a ter até preços negativos em alguns momentos. Próximo, por favor. Bom, traduzindo isso aí tudo em números, né, eu posso dizer para vocês que no final de março nós tivemos uma queda de demanda por petróleo da ordem de 20% sobre uma base de 100 milhões. Né? Isso é muita coisa, ou seja, a demanda se retraiu em cerca de 20 milhões de barris por dia no final de março. Gasolina em queda de 35% das vendas nos Estados Unidos, 50% na Europa. QAV praticamente desapareceu. E o petróleo do tipo WTI, no mês de abril para entrega em maio, chegou a ter preços negativos, o que significa que entregar esse petróleo custava mais caro do que o próprio petróleo. Trazendo isso para o Brasil, não foi diferente. Né? Então, a Fé Combustíveis informou no final do mês de março para nós, FGV Energia, que a queda da venda dos derivados teria sido da ordem de 60% nos grandes centros brasileiros e da ordem de 40% nas rodovias. De uma forma também inédita, a Petrobras anunciou corte de produção em março e reiterou o corte de produção e a hibernação de 62 plataformas em abril. Vendas do etanol hidratado caíram 22% no trimestre e até um leilão de biodiesel, o 72º, vendeu 9% a menos do que o anterior, apesar do governo ter apresentado e autorizado o aumento da mistura. Próximo, por favor. Fundo do poço em abril, foi quando o petróleo do tipo WTI teve seu valor negativo, assustando a todos, né? Mas o que há de bom no fundo do poço é que, quando nós chegamos lá, só nos resta a recuperação. E as forças inerentes à indústria do petróleo começaram a se aglutinar em prol da recuperação. Próximo, por favor. Os grandes players do petróleo, então, começaram a atuar em prol do equilíbrio demanda e oferta, e nós já vemos, então, recuperações de preços significativas e a estabilidade voltando. Né? Então, como eu disse, no final de abril nós estávamos a menos de $20 por barril do petróleo do tipo Brent, e estamos chegando aí ao fim de maio de 2020, já no patamar de $36 por barril, o que já é um conforto para a indústria. Próximo, por favor.
Bom, num cenário de crise como esse, só resta para as empresas uma ação, uma proteção exacerbada do seu caixa, né? Uma empresa não quebra por exposição financeira, uma empresa quebra por fluxo de caixa mal dimensionado, né? Então, a proteção de caixa é essencial, principalmente num cenário como esse, onde nós sabemos que a recuperação virá, mas não sabemos direito quando ainda. Isso vai ser em 6 meses, isso vai ser em 1 ano, isso vai ser em 2 anos. Como é que essa recuperação vai se dar? Existem diversas especulações, mas nenhuma certeza até o momento. Então, a palavra de ordem continua sendo proteger o caixa. Próximo, por favor. Próximo ainda. Bom, nesse cenário, então, de Covid-19, algumas instituições fazem suas apostas no futuro, né? O FMI, por exemplo, nos diz o seguinte: olha, sobre as minhas previsões, eu acho que o Brasil vai afundar 5,3% em 2020, mas vai crescer 2,9% em 2021. Com uma perspectiva mais otimista, o Banco Bradesco estima uma queda para 2020 de menos 4% e uma recuperação de 3,5% em 2021. Em termos de preços, né, as diversas instituições também fazem suas apostas estimativas em termos do preço do petróleo. A Arctic Securities, por exemplo, acha que em 2020 nós vamos chegar a $40 por barril, em 2021 a 50, enquanto a Agência Internacional de Energia fala em $33 por barril em 20 e $46 por barril em 21. O que todas essas instituições têm em comum é que todas elas veem um cenário ruim para 2020, mas em recuperação, e um 2021 bastante melhor do que 2020. Próximo, por favor. Num cenário como esse, né, onde as empresas estão enfrentando a crise da melhor forma possível e preservando seus caixas, a primeira coisa que acontece é a postergação dos investimentos em exploração e pesquisa e desenvolvimento. Então, eu peço para vocês que olhem o gráfico à esquerda do slide. Na linha amarela, vocês veem a evolução do preço do Brent, do petróleo do tipo Brent ao longo do tempo, e a linha cinza, a evolução da perfuração de poços no Brasil ao longo do tempo. Vocês veem que ambas as curvas guardam uma relação bastante estreita, né? No lado direito do slide, nós focalizamos, então, a perfuração de caráter exploratório, e vocês veem que também a perfuração de caráter exploratório guarda uma boa relação em termos do preço do Brent, e quando ele cai, né, ele cai de uma forma bastante exacerbada no que diz respeito à perfuração de poços exploratórios. Próximo, por favor. Bom, nesse slide nós trouxemos para vocês um levantamento que foi feito de algumas grandes empresas de petróleo atuando no Brasil. Nós temos aqui Equinor, Esso, Shell e Chevron, comparados com a Petrobras, né? E colocamos aqui, então, os investimentos dessas grandes empresas ao longo dos anos, desde 2010, né? Obviamente, 2020 é uma estimativa, é como está acenado ao mercado esse investimento anual, né? Mas nós podemos ver, por exemplo, entre 2014 e 2016, onde a queda do petróleo, do valor do petróleo do tipo Brent naufragou de uma forma importante, que todas essas grandes petroleiras reduziram os seus investimentos nesse período. Da mesma forma, agora, em épocas de Covid, se espera uma redução significativa de investimentos. Então, essa tabelinha que está aí em cima do slide à direita é uma tabelinha disponibilizada pela Rystad em 2020, onde ele coloca uma lista de grandes empresas petroleiras, uma lista de majors,
né? Nessa lista, a Petrobras não constava, eu acrescentei, utilizando informações divulgadas pela empresa e pela mídia, mas o que nós podemos ver é que, somando todos os investimentos previstos por essas companhias, antes e depois do Covid, o resultado global é que o Covid atrapalhou o investimento dessas empresas em 19%, ou seja, elas estão pretendendo, dentre as empresas dessa lista, investir no ano de 2020 19% a menos do que o inicialmente pretendido. Próximo, por favor. Bom, com Covid ou sem Covid, um pouco antes, um pouco depois, o Brasil é um país imenso, com imensas fronteiras exploratórias praticamente inexploradas, e o potencial desse país continua sendo muito grande. Para agora, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nós temos espaço de trabalho para grandes empresas, para médias empresas, para pequenas empresas, enfim, para todos os perfis de empresas que pretendam explorar e produzir petróleo no Brasil. Um país muito grande, um país continental, cheio de oportunidades. Próximo, por favor. Bom, só que nesse cenário de restrição de caixa, né, vão ficar na pauta, no curto prazo, nesse momento, o esforço de desenvolvimento dos campos altamente produtivos. E isso põe as majors todas ligadas ao desenvolvimento de grandes campos do pré-sal, já adquiridos em licitações anteriores, ou em áreas de exploração de mais alto potencial. Eu gosto muito de dizer o seguinte: olha, projetos do primeiro quartil da carteira de projetos das empresas, aqueles projetos porque as empresas pagaram bônus bilionários e os acionistas não querem esperar o resultado, ou aqueles projetos que são chave para o crescimento das empresas no Brasil. Próximo, por favor. Bom, depois do pré-sal, eu acredito muito, é minha convicção, que o próximo grande polo de produção que vai auxiliar bastante o Brasil, tanto com óleo leve quanto para o gás, é o polo de Sergipe-Alagoas. Vocês veem nessa área rosa aí, são planos de avaliação de descobertas em curso da Petrobras. E a partir da 13ª rodada, então, a aposta da Enalta, primeiramente sozinha e depois em parceria com a Exxon, nesse polo de Sergipe-Alagoas, que eu particularmente coloco muita fé e acredito que nós ainda vamos ouvir falar muito dele. Próximo, por favor. Bom, além disso, né, eu queria fazer 2 destaques em relação ao futuro da exploração no Brasil, e o primeiro é a margem equatorial brasileira, ainda muito subexplorada, com muito espaço ainda de trabalho, e lembrar vocês que na 11ª rodada de licitações da ANP, em 2013, o bloco mais caro da rodada foi um bloco na Foz do Amazonas. Nós já tivemos um levantamento sísmico na área e até hoje ainda não conseguimos ter o licenciamento ambiental para a perfuração dos poços. Mas ali pertinho, a cerca de 60 quilômetros da fronteira, nós temos grandes descobertas sendo desenvolvidas e postas em produção na Guiana. Então, eu espero que a gente consiga, no Brasil, resolver esse impasse o quanto antes, para que a gente possa ter resultados similares aos obtidos até então na Guiana. Uma outra questão de destaque na exploração do petróleo no Brasil vem, de novo, em relação ao pré-sal, né? Então, recentemente, a ONU reconheceu a extensão do talude brasileiro, né, até 350 milhas náuticas, né? Ou seja, essa possibilidade de expansão do pré-sal nesse momento, então, se expande
do inicialmente pretendido até 200 milhas, até o novo reconhecimento do talude brasileiro até 350, então se abre aí um espaço de 150 milhas náuticas para a exploração do pré-sal no litoral dos estados do Rio de Janeiro e norte de São Paulo. Próximo, por favor. Próximo. Bom, o ano passado nós fizemos na FGV Energia uma previsão de produção para o Brasil, né? E o que nós estávamos imaginando como uma previsão pessimista está se delineando como uma moderada em função do Covid-19, né? Seja lá como for, de qualquer maneira, o Brasil continua rumando para os 4 milhões de barris por dia de petróleo, isso nós não temos dúvida, né? Na próxima década nós estaremos no entorno de 4 milhões de barris por dia, e no caso do gás, também estaremos disponibilizando para a costa, se tudo der certo e a infraestrutura permitir, um número da ordem de 2 a 2,5 vezes o gás disponibilizado para a costa hoje. Próximo, por favor. Eu vou fechar minha apresentação com alguns comentários. Eu gosto muito de dizer o seguinte: tem um ponto pacificado no entendimento de todos, é que a economia vai se recuperar, o consumo de petróleo será retomado e o mundo não vê hoje ainda a energia gerada sem a contribuição do combustível fóssil, né? Nós ainda vamos ter combustível fóssil por muito tempo, embora estejamos numa transição energética. O potencial do Brasil também ninguém tem dúvida que é imenso, né? O país conta com inúmeras oportunidades exploratórias, mas eu quero deixar aqui um registro de que eu acredito que, apesar disso tudo, nós praticamente esquecemos das bacias paleozoicas interiores, né? Não poderia deixar de registrar isso num fórum de geólogos. E, no entanto, né, o que a gente observa é que em terra é que são gerados muitos empregos. Quando a gente olha a quantidade de empregos gerados em terra e no mar, nós não podemos ter dúvida da contribuição da exploração em terra para a geração de emprego no Brasil. Eu quero dizer também que é possível a exploração em bacias terrestres maduras, né? Eu não tenho dúvida disso, a história já mostrou a contribuição dessas bacias terrestres maduras. Ela é uma exploração absolutamente possível por independentes, né? Quer dizer, cada vez mais a Petrobras está abrindo mão desses ativos e é correto, até por conta da demanda do pré-sal, mas eu acredito que essa exploração por independentes fique extremamente dificultada se nós não tivermos a âncora dos levantamentos sísmicos regionais feitos pela ANP. Então, aqueles levantamentos feitos no âmbito do Plano Plurianual de Geologia e Geofísica, eu considero que eles são absolutamente essenciais, não apenas para o desenvolvimento das bacias interiores, mas também para fixar no Brasil campanhas sísmicas que possam colaborar para o levantamento sísmico de upsides exploratórios ou novas oportunidades exploratórias em áreas de oferta permanente da ANP em terra. Não entra na minha cabeça, por exemplo, que um levantamento sísmico feito por um pequeno bloco em terra de 5 km², 10 km² de 3D, ou 10, 20, 30 km de 2D, paguem uma mobilização de uma equipe sísmica terrestre para o Brasil. Eles não pagam, e se nós não tivermos essa âncora, é minha convicção que não teremos upsides exploratórios, nem exploração no Brasil em terra. Bom, e para concluir, eu posso dizer que o pré-sal vai acontecer, esse ponto é pacífico, todo mundo acredita nisso, não há voz divergente nessa questão,
mas eu quero deixar aqui duas questões. É suficiente, o pré-sal é suficiente para garantir emprego e desenvolvimento regional? Né? O pré-sal está acontecendo aí no Sudeste brasileiro, e o que nós vamos fazer com o Nordeste, o que nós vamos fazer com o Norte, e o que nós vamos fazer, inclusive, com o Centro-Oeste, onde um poço perfurado pela ANP chega a encontrar, a Eliane pode explicar isso melhor, mais uma coluna de 300 metros de tight gas na bacia do Parecis. Isso aí, gente, é espetacular, mas ainda carece de um esforço para a gente saber direito o que nós temos lá, até que seja possível a atração do investimento privado para a bacia. Bom, além disso, nós vamos mesmo concentrar todos os recursos da exploração e produção do petróleo e gás no Sudeste, que é a porção do Brasil mais rica, e esquecer de novo todo o resto do país, margem equatorial, Nordeste e Centro-Oeste de novo. Né? Então, eu deixo essas duas perguntas e me coloco à disposição para as questões e os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada a todos. Ok. Muito obrigada, Magda. Excelente palestra, deixou perguntas bem provocativas, e que nós vamos fazer o seguinte: as perguntas vão ser todas ao final. Então, eu vou chamar primeiro agora a segunda palestrante, que provavelmente vai estar respondendo algumas das perguntas que a Magda levantou, e eu gostaria de convidar a representante da ANP, a nossa querida Eliane Peterson. Eliane,